os irmãos que apareceram, amém? Estou muito feliz com essa oportunidade e privilégio de estar aqui para falar um pouco mais da palavra de Deus. Deus falou bastante comigo no meu coração esses dias e não tenho dúvida que Deus irá falar com os irmãos. Queria dizer que a igreja está muito bonita, os jovens estão de parabéns com essa arrumação. Glória a Deus pela vida dos jovens dessa igreja. Amém? Queria convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos estar lendo do verso 18 ao verso 25. Todos encontraram? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar lendo a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Você pode se sentar em nome de Jesus? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o texto que acabamos de ler, é um texto que nos traz bastante ensino, bastante ensinamentos da parte de Deus para nossas vidas, mas ele tem um contexto por trás. Nós, a título de introdução, nós vamos ver, irmãos, que o apóstolo Paulo, o autor da primeira carta aos Coríntios, ele escreve a primeira carta aos Coríntios quando ele está em Éfeso, em sua terceira viagem missionária, por volta do ano 56 depois de Cristo. Louvado seja Deus. E, meus irmãos, e lá em Éfeso o apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha suas preocupações, as suas responsabilidades, em pregar a palavra de Deus, em ensinar a palavra de Deus, levantando homens e mulheres de Deus para que desse prosseguimento à obra naquele lugar. Glória a Deus. E lá em Éfeso, o apóstolo Paulo é informado do cotidiano, do dia a dia da igreja de Corinto, pelos irmãos da família de Cloé. Nós vamos ver no capítulo 1 mesmo o apóstolo Paulo citando essa família, que tem uma atitude muito importante para a igreja de Corinto, onde o apóstolo Paulo traz esses ensinamentos. E dentre os assuntos que o apóstolo Paulo é informado que estavam ocorrendo na igreja de Corinto, havia alguns problemas, irmãos. Mas como
já havia problemas na igreja de Corinto, se era uma igreja que não tinha muito tempo que havia sido fundada pelo próprio apóstolo Paulo. Mas sim, tinha problemas, e isso nos mostra que não importa se a igreja tem poucos anos de inaugurado ou muitos, a igreja local, a igreja denominacional, ela tem problemas. E se a igreja não olhar para Cristo, vai passar a ter esses problemas. Se deixar de olhar para Jesus Cristo, a igreja passa por os problemas que a igreja de Corinto passou. E essas igrejas, irmãos, e no caso, essa igreja, a igreja de Corinto, ela passou por esses problemas, assim como nós não estamos isentos de passar por esses problemas, O apóstolo Paulo escreve essa carta, e dentre os ensinamentos que ele traz, dos problemas que a igreja estava passando, eram problemas doutrinários. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, na carta de Coríntios inteira, ele vai trazer ensinamentos, e os doutrinários que haviam, os problemas doutrinários que haviam na igreja de Coríntios, nós vamos ver no capítulo 10 sobre comer carne. Alguns cristãos não estavam conseguindo associar se deveriam ou não comer carne, porque as carnes que eram vendidas nos açougues, algumas eram oferecidas a outros deuses, e alguns cristãos comiam e outros não, e havia uma certa confusão, um certo atrito entre esses irmãos. O apóstolo Paulo traz ensinamentos para essa igreja, a partir do capítulo 10, do verso 25 ao 31. Também desses problemas doutrinários, irmãos, o apóstolo Paulo trata com a igreja sobre a ceia do Senhor Jesus. No capítulo 11, ele vai tratar porque a igreja estava se reunindo para cear, mas estava com problemas, porque uns comiam e não esperavam pelos outros irmãos, outros se embriagavam com o vinho, que era servido na ceia. E o apóstolo Paulo adverte severamente aquela igreja a como lidar na hora da ceia do Senhor. Dentro também dos problemas doutrinários, o apóstolo Paulo traz ensinamentos sobre os dons espirituais, porque os irmãos, na hora em que estavam cultuando ao Senhor e manifestavam os dons que Deus derramou sobre aquela igreja, uns falavam em línguas e logo outros se levantavam para falar junto. Não havia uma ordem, não havia uma certa ordem no culto. E o apóstolo Paulo ensina no capítulo 14 que os irmãos deveriam procurar melhores dons, e os dons que fossem sendo manifestos eram para ter ordem. Primeiro quem falava em línguas tinha que falar alto quando havia um intérprete, e se tivesse que falar um ou outro por vez, não ao mesmo tempo. O apóstolo Paulo traz esses ensinamentos para a igreja. Também havia outros problemas, irmãos, problemas morais na igreja de Corinto. Problemas morais, no capítulo 5, nós vamos ver que o apóstolo Paulo trata severamente a igreja, porque ela estava deixando com que um dos irmãos, um dos membros da igreja, estava em pecado, estava tendo relações com a esposa do próprio pai, e o apóstolo Paulo traz um ensinamento rigoroso para aquela igreja, para que eles tomassem uma atitude, tomassem posição, para que não deixassem isso acontecer. E o apóstolo Paulo traz esse ensinamento no capítulo 5, nesses problemas morais. Mas também havia problemas de divisão na igreja, porque esses problemas nós vamos ver no capítulo 1, onde uns se diziam que eram de Cristo, outros de Apolo, outros de Paulo, e os que se diziam que eram de Cristo, seguidores de Cristo, diziam que não seguiria homem nenhum, estavam seguindo a Jesus Cristo, e não queriam se submeter a nenhum homem. E eram os que se julgavam espirituais, eram os que se julgavam homens de Deus. E havia essa divisão, esse partidarismo na igreja de Corinto.
E o apóstolo Paulo vem trazer esse ensinamento no próprio capítulo 1, sobre para que não houvesse divisão na igreja. E o apóstolo Paulo, irmãos, traz esses ensinamentos, né, para a igreja, para que ela pudesse abrir os olhos e olhar para Jesus Cristo, né, para que viesse a crescer, pois essa era a intenção do apóstolo Paulo, para que a igreja pudesse crescer, né, diante dos problemas que ela estava lidando, para que olhasse para Jesus Cristo e corrigisse seus erros, né, pois nós aprendemos com os ensinamentos, aprendemos com as correções e os esporros que nós tomamos, né, porque quando nós erramos, a Bíblia vai falar que Deus ele nos corrige como um pai corrige seus filhos. Né? E diante desse cenário, irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala no versículo 18, no capítulo 1, diz o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E diante desse versículo, irmãos, nós podemos fazer algumas perguntas que nos vão trazer alguns ensinamentos nessa noite, né? E a primeira pergunta ao ler esse versículo, irmãos, é a seguinte: por que a palavra da cruz é loucura para os que perecem? Glória a Deus. O próprio texto ele nos dá essa afirmação, mas nós podemos fazer essa pergunta. E a primeira resposta, irmãos, que eu encontrei, e nós podemos encontrar diante do texto que nós lemos, é: a palavra da cruz é loucura para os que perecem por causa da sabedoria humana. Nós não devemos comparar a sabedoria humana com a sabedoria de Deus. Nós não devemos achar que a sabedoria humana é alguma coisa diante da sabedoria de Deus. Nós vamos ver no verso 19, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. A palavra da cruz, irmãos, o apóstolo Paulo tem autonomia para falar isso sobre a sabedoria humana, porque outrora o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Quando ele estava perseguindo a igreja, né, com os seus ensinamentos, ele foi criado aos pés de Gamaliel. O apóstolo Paulo estava cego, e ele, com a sabedoria humana que ele tinha, né, por achar que sabia muito, por ser zeloso com a religião judaica, o apóstolo Paulo perseguia a igreja. Ele tinha autonomia para falar disso, porque ele mesmo errou no passado, antes de Jesus Cristo salvar. E o apóstolo Paulo, irmãos, né, a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, porque a cruz, irmãos, era desprezada. Né? Hoje, nós evitamos de falar de morte nas nossas conversas do dia a dia. Nós evitamos de falar desse assunto porque é um assunto delicado, é um assunto difícil. Mas naquela época era mais ainda mais uma morte de cruz, porque a cruz era desprezada, a cruz era para humilhar, a cruz era para alguém considerado maldito. A palavra da cruz, ela trazia esse sentido. Por isso as pessoas não falavam desse assunto. Se hoje nós não falamos desse assunto, né, nós não falamos de, por exemplo, pena de morte, nós não falamos desse tipo de morte que nós sabemos aqui no Brasil não tem, né, por exemplo, na cadeira elétrica, né, mas naquela época era mais desprezado ainda, era mais evitado ainda de falar, né? E a palavra da cruz, irmãos, ela era evitada de falar com aquele povo naquela época. Esses dias, né, ontem, para ser mais exato, eu estava no trabalho, minha tia mandou mensagem e falou que o pai da minha prima,
ele veio a falecer, jovem, de 38 anos, e morreu de infarto fulminante. Aí o problema maior foi que a filha dele estava com ele no momento quando ele começou a passar mal e foi levado para o hospital. A filha dele tinha aproximadamente, acho que tem, minha prima, acho que 16 anos, se eu estou equivocado. E não tenho dúvida que foi difícil para ela ficar com esse sentimento, associar. O pai dela estava com ela ali, passou mal, depois veio falecer. Se hoje nós temos essa dificuldade de falar sobre morte, na época de Jesus Cristo, na época do apóstolo Paulo, era mais ainda. Eles evitavam falar da morte de Jesus. E continuando aqui, nós vamos ver, irmãos, o apóstolo Paulo falando da sabedoria humana, né? Eu vou trazer para os irmãos aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Vou estar lendo aqui o verso 24. Diz assim a palavra de Deus: e dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Esse texto que acabamos de ler, que eu acabei de ler, irmãos, é o apóstolo Paulo, já depois de servo de Jesus Cristo, e ele já estava pregando a palavra de Deus, estava pregando a palavra da cruz, e ele preso, ele estava diante de Festo, do rei Agripa e de Berenice, e ele estava fazendo sua defesa, expondo a palavra de Deus, quando Festo se levanta e fala que ele estava louco. Ou seja, na sabedoria de Festo, na sabedoria humana, eles não acreditavam nas palavras que o apóstolo Paulo estava falando. A palavra da cruz. A sabedoria humana não consegue compreender a obra de Deus através da cruz. A obra de Deus manifestando seu Filho para que ele viesse morrer por nossas vidas. A sabedoria humana não consegue, irmãos, compreender este fato. Glória a Deus. E o segundo ponto, irmãos, dentro da mesma pergunta, por que para os que perecem a palavra da cruz é loucura? Eles achavam que se um Cristo não poderia se salvar, não conseguiriam salvar ninguém. Deixa eu voltar para o texto aqui, Coríntios. Se um Cristo não poderia se salvar, não poderia salvar ninguém. Primeiro falamos da sabedoria humana. Agora, diz assim o verso 22. Porque os judeus pedem sinal. Só a parte, o início dele. A sabedoria humana não consegue compreender o plano de Deus, né? E para essa primeira resposta, nós temos essa resposta. Para essa primeira pergunta, temos essa resposta. Os judeus pediam sinal. Louvado seja Deus. Nós vamos ver, irmãos, que os judeus foi o povo que sempre teve manifestações do poder de Deus no Antigo Testamento. E sempre os judeus estavam exigindo de Jesus Cristo sinais. Quando Jesus Cristo, embora Jesus Cristo fizesse muitos sinais na época, né, curava, fazia cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, paralítico andar, morto ressuscitar. Muitos sinais Jesus Cristo fez, mas eles queriam ver o sinal do céu, queriam ver um sinal que Jesus Cristo provasse que ele era Filho de Deus. Embora ele não compreendesse esses sinais que Jesus Cristo fez, eles pediam sinais para Jesus Cristo.
Nós vamos ver isso quando? Nós vamos ver o ladrão da cruz. Um dos ladrões da cruz começou a falar com Jesus Cristo: se tu és filho de Deus, salva a ti mesmo e salva nós. E quando o outro ladrão vai, se defende de Jesus Cristo e pede para que ele lembrasse dele quando ele entrasse no paraíso. Aquele ladrão falou: se você é Deus, salva-te a ti mesmo e também a nós, que estamos na mesma condição que você. Nós vamos ver, irmãos, que quando Jesus Cristo, esse versículo do ladrão da cruz, é em Lucas 23, verso 39, e depois, nós vamos ver quando Jesus Cristo estava lá na cruz, ele fala: Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Em Mateus 27, 49. E os que estavam ao redor falaram assim: deixa, vamos ver se Elias vem em São Paulo. Eles estavam esperando um sinal, como se o céu se fechasse, aparecesse alguém para levar Jesus Cristo no momento, antes que Jesus Cristo viesse a morrer. Eles esperavam esses sinais para que Jesus Cristo fosse comprovado que era Deus. Também vamos ver os principais sacerdotes com os escribas, em Marcos 15, esperando também esse sinal. Louvado seja Deus. Eles sempre esperavam sinais, querendo duvidar da divindade de Jesus Cristo. Ele era Filho de Deus, que ele era Deus e que era necessário que ele morresse na cruz. Essas são as primeiras respostas, irmãos, que nós podemos obter dessa primeira pergunta: por que a palavra da cruz é loucura para os que perecem? Porque a sabedoria humana não consegue compreender, não pode ser comparada com a sabedoria de Deus. E porque eles esperavam o sinal de Jesus Cristo para que comprovasse que ele era Deus. Mas para nós, irmãos, para nós que somos salvos, porque a palavra da cruz é o poder de Deus. Para nós que somos salvos, irmãos, a palavra da cruz, ela é o poder de Deus. Nós vamos ter também algumas respostas aqui, irmãos, das quais a primeira é: a primeira resposta que nós temos, irmãos, é porque a palavra da cruz é o poder de Deus para nós, porque ela nos justifica. Ela nos justifica com Deus. Nós vamos ver em Romanos 5. Romanos 5, verso 1, diz assim a palavra de Deus: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Jesus Cristo, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. No verso 30 do capítulo 1 mesmo de 1 Coríntios, irmãos, diz assim: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Nós somos justificados por Deus, irmãos, e temos paz com Deus. E que paz é essa? Não é a paz de hoje eu estou em paz, hoje eu estou bem. É a paz que outrora nós éramos inimigos de Deus e hoje nós estamos em paz com Deus. Por causa da cruz de Jesus Cristo, nós estamos diante de Deus, nós temos acesso à presença de Deus, porque antigamente nós éramos inimigos e hoje nós temos paz com Deus. Nós vamos ver também, irmãos, que através de Jesus Cristo, a sua morte, nós éramos inimigos de Deus. No capítulo 5 mesmo de Romanos, no verso 10, diz assim a palavra de Deus: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho,
muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós éramos inimigos de Deus, irmãos. Hoje de manhã, mais cedo, chegamos a conversar, né, eu e o pastor Rogério, né, e ele chegou a comentar aquele versículo que diz que nós éramos filhos da ira, Deus estava irado conosco. Nós éramos inimigos de Deus, e Ele nos reconciliou consigo mesmo. Ele nos reconciliou consigo mesmo. Em 2 Coríntios 5,18, ele vai nos dizer que Deus ele nos reconciliou consigo mesmo. Éramos inimigos de Deus e hoje temos paz com Deus. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação, irmãos, em que o pregador cita um fato que ocorreu nos Estados Unidos, em que um compositor fez uma canção, né, e a tradução é em Cristo só, né? Ela é de Kate Garrett, se não estiver equivocado. E uma das igrejas lá nos Estados Unidos, ela pediu permissão para esse compositor, né, que mudasse uma frase da letra para que eles pudessem colocar em seu inário, né? E a letra diz o seguinte: e lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez. Eles queriam mudar a letra para a seguinte frase: e lá na cruz o próprio Deus o seu amor manifestou. E a justificativa dessa mudança, para colocar no inário, era que eles queriam suavizar, né, a mensagem da cruz, né, porque eles estavam com medo de que a primeira letra, a letra original, pudessem afastar os nossos convertidos, né, tentando suavizar o sacrifício que Deus fez, a oferta que Deus ofertou pelas nossas vidas. E o cantor ele rejeitou essa proposta, né, e acabaram de não colocar no inário essa canção. Mas nós devemos, irmãos, ter essa consciência, devemos ter essa informação de que nós éramos inimigos de Deus, de que nós éramos merecedores do castigo que Jesus Cristo recebeu, né? E que lá naquela cruz, irmãos, né, Deus ele irado, nós éramos filhos da ira, Deus satisfez a sua justiça na cruz por nossas vidas. Nós vamos ver também, queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 53. Nós vamos ficar bem claro sobre esse fato lá na cruz. 53. Verso 5, diz assim a palavra do Senhor: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja Deus. Nós devemos ter essa consciência, irmãos, que nós éramos merecedores do castigo de Deus. Nós éramos merecedores da ira de Deus. Mas Deus, com sua infinita misericórdia, nos justificou através de seu Filho Jesus Cristo. A sua justiça foi satisfeita em Jesus Cristo. Nós acabamos de ler que o nosso Senhor sofreu todas as consequências, todo o sofrimento, todas as dores que nós deveríamos passar
Ele sofreu em nosso lugar, por mim e por você. Ele morreu por mim e por você. Ele sofreu por mim e por você. Nós devemos ter essa consciência, irmão, de que Deus, Ele satisfez a sua ira, a sua justiça em Jesus Cristo, por amor. Louvado seja Deus. E continuando, irmãos, junto com a paz com Deus que nós temos hoje, irmãos, nós temos, dentro dessa mesma resposta, irmãos, acesso à presença de Deus. Em Hebreus 10, verso 19 e o verso 20, diz assim a palavra de Deus: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Junto com a paz com Deus, irmão, nós temos acesso à presença de Deus. No Antigo Testamento, nós vamos ver que o sacerdote ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para oferecer sacrifício por si mesmo e pela comunidade. Mas hoje, irmãos, eu e você, nós temos acesso à presença de Deus. Quando você dobra os seus joelhos para orar, você está entrando na presença de Deus. Quando você vem na casa do Senhor para louvar e agradecer, você está entrando na presença de Deus. Você está no Santo dos Santos. Glória a Deus. Eu e você, hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos. Não precisamos de um sumo sacerdote, de um sacerdote para que fale por nós. Hoje você e eu, nós podemos falar diretamente com o nosso Senhor, nós podemos falar com o nosso Senhor, com o nosso Deus. A palavra de Deus vai dizer que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos acesso à presença de Deus. Mesmo que você não saiba orar, Ele entende a sua oração. Nós vamos ver no Antigo Testamento, em relação à oração, que Josué pede para que o sol pare, mas porque na época não sabia que era a terra que girava. Mas Deus ele entendeu a oração ali do seu servo. Hoje eu e você nós temos acesso à presença de Deus, irmãos, para falar diretamente com o nosso Deus. Louvado seja Deus. E a segunda resposta, irmãos, essa é a primeira resposta que eu falei, irmãos. A paz com Deus e acesso à presença de Deus que nós temos. Esse é a primeira consequência, né, que nós temos quando Jesus Cristo morreu na cruz, fez o sacrifício por nossas vidas. A primeira consequência, ela é no sentido vertical, no sentido eu, você e Deus. No caso, você com Deus, eu com Deus. Na vertical, nós temos essa primeira consequência. A segunda é que é no sentido horizontal, irmãos. Que a palavra da cruz é o poder de Deus para nós que somos salvos, porque nós temos a capacidade de pregar a palavra de Deus para o nosso próximo. No verso, vamos estar lendo aqui, irmãos, no capítulo 1 mesmo, no verso 17, diz assim a palavra de Deus, o apóstolo Paulo dizendo: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça dano. Ele vai falar, irmãos, que Deus ele enviou ele para evangelizar, para pregar a sua palavra. Ele vai dizer, irmãos, e nós vamos ver em Romanos, capítulo 1, verso 15 e 16, diz assim a palavra de Deus: e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo,
pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele fala, irmãos, nós temos essa capacidade, nós temos essa oportunidade, privilégio de pregar a palavra de Deus. Primeiro nós tivemos a nossa consequência diretamente com Deus no sentido vertical, e agora nós temos esse no sentido horizontal, que é pregar a palavra de Deus para o nosso próximo. Nós podemos pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, assim como o apóstolo Paulo estava em Éfeso, ensinando, pregando a palavra de Deus, e ele escreve a sua carta para os coríntios, também ensinando e pregando a palavra de Deus. Glória a Deus. E com essa oportunidade, irmãos, de pregar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus, nós também temos o ensinamento do apóstolo Paulo, que nós também podemos buscar os melhores dons. E ele nos ensina no capítulo 14 a buscar o dom de profecia. Com a palavra de Deus nós ensinamos, nós exortamos, nós corrigimos, E o apóstolo Paulo também fala para buscarmos o dom da profecia, porque ela é para edificação da igreja. No capítulo 14 ele vai falar sobre os dons, e ele fala que quem falava em línguas, para falar alto quando houvesse um intérprete, para que a igreja fosse edificada. Porque quem falava somente em línguas e não houvesse intérprete era edificado a si próprio. Mas quem profetizava edificava a igreja. Ou seja, nós pregamos a palavra, nós ensinamos, nós corrigimos. Quando profetizamos, quando temos uma palavra profética de Deus também, nós ensinamos, nós edificamos, nós corrigimos. Esse é uma das respostas, irmãos, que nós temos para o nosso relacionamento na vertical, na horizontal, que é o nosso relacionamento com nossos irmãos, o nosso relacionamento com a igreja, o nosso relacionamento com nossos colegas de trabalho, onde nós podemos falar a palavra de Deus. Glória a Deus. E a segunda resposta que nós temos, irmãos, para essa pergunta, para nós, por que para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus? Porque Ele é a nossa certeza, irmãos. Jesus Cristo, Ele é a nossa certeza. Vou estar abrindo aqui no capítulo 15. Verso 20 diz assim a palavra de Deus. Verso 12, vou estar lendo o verso 12 e o verso 20 depois. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição de mortos. Verso 20, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Quando nós olhamos para a cruz, irmãos, olhamos para ela, porque ela não teve capacidade de segurar o nosso Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou. Ele morreu a morte de cruz e Ele ressuscitou. Porque nós vamos ver nesse capítulo 15 que alguns estavam falando que Jesus Cristo não ressuscitou, assim como foi dito na época que Jesus Cristo ressuscitou, alguns dos sacerdotes subornaram alguns dos guardas que estavam no local onde os anjos desceram e a pedra foi tirada do local e Jesus Cristo ressuscitou.
E aí eles foram subornados para que dissessem que os seus servos veio e pegou o corpo de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo também traz esse ensinamento para os coríntios, que se Jesus Cristo não ressuscitou, seria vã a nossa fé, mas Ele ressuscitou, e por isso nós temos a certeza da salvação, nós temos a certeza de que Ele nos justificou. Ele morreu na cruz e ressuscitou. Pois a nossa fé, irmãos, ela não é vã. A nossa fé, ela está firmada no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nossa fé está firmada no Senhor, que morreu por nós e ressuscitou por nós. Esses dias, um colega de trabalho colocou no status uma frase de um autor em que ele estava dizendo que os judeus esperam por Messias há milhares de anos. E foi citando vários povos que esperavam por alguém que solucionasse seus problemas. E por último ele citou os cristãos. Os cristãos esperam por Jesus Cristo há 2000 anos. A diferença, irmãos, de todas essas pessoas que ele citou, é que Jesus Cristo foi o único que morreu por mim e por você e ressuscitou. E nós temos essa certeza, nós temos essa convicção, nós devemos ter essa esperança de que se o nosso Senhor Ele ressuscitou, Ele virá para nos buscar. Ele vai nos dizer em João 14, no verso do 1 ao 6, que Ele iria para o Pai. Ele iria para o Pai e falou, vamos estar lendo a palavra de Deus em João 14, verso 1 ao verso 6. Não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai não ser comigo. Nós sabemos, irmãos, que Ele virá. A nossa fé, irmãos, está firmada no nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós e ressuscitou, nos confirmando, nos trazendo paz, nos trazendo convicção, nos trazendo confiança de que Ele virá nos buscar. E diante dessas perguntas, irmãos, e respostas, é preciso evidenciarmos duas coisas aqui, irmãos, para que possamos esclarecer. A primeira coisa que nós precisamos evidenciar, irmãos, porque a palavra de cruz é loucura para os que perecem. Quem são os que perecem? Eu citei aqui duas respostas. A primeira era da sabedoria de Deus em relação às pessoas da época que se diziam ser sábios. Depois citei também os judeus que pediam sinais. Mas só há um tipo de pessoa que perece. E quem são esse tipo de pessoa que perece? As que não creem. As que não creem em Jesus Cristo, essas são as pessoas que perecem.
Em João 3,18. João 3,18 diz assim a palavra de Deus. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por quando não crê no Filho, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E nós, irmãos, nós que somos salvos, também esse próprio texto vai nos dizer que quem crê nele não é condenado. Essas duas coisas nós precisamos evidenciar aqui, que quem crê em Jesus Cristo não é condenado, mas temos paz com Deus. Mas quem não crê, irmãos, será condenado e é condenado. Tem um texto que diz que é condenado, tem texto que diz que ele será condenado. Só existem esses dois tipos de pessoas: as que não creem, independente da sua sabedoria, independente da justificativa que tenha, seja ela pedindo algum sinal, seja ela porque não compreende a cruz de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo por nós. Essas são as pessoas que não creem. Nós que somos salvos, nós que cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, é preciso ter fé. Pode dizer que aqueles que creem em Deus, os que se aproximam de Deus, creem que Ele existe, que é galardoador do que eles buscam. E o nosso galardão está em Jesus Cristo. A nossa esperança, a nossa recompensa está em Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, foi por isso que Ele morreu na cruz por nós, para nos perdoar de todos os nossos pecados. Em João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por mim e por você que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos reconciliados com Ele. Nós temos paz com Deus. Nós podemos entrar à presença de Deus. Nós podemos pregar o Evangelho de Deus. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas, irmãos. Atraídos pela cruz. Esse é o tema de hoje. Mas que nós possamos ter essa convicção, nós possamos ter essa esperança de que o nosso Senhor, Ele morreu por nossos pecados. Eu e você que merecíamos estar naquela cruz, eu e você que deveríamos sofrer todas as consequências, todas as dores que o nosso Senhor Jesus Cristo passou. Para fecharmos, em João 12, João 12, 32, estaremos nesse versículo. Diz assim a palavra de Deus: e eu, verso 31 e verso 32. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Louvado seja o nome do nosso Senhor. O nosso Senhor, Ele nos atraiu por sua morte, lá na cruz, por mim e por você. Essa é a mensagem de Deus para as nossas vidas, que nós possamos ter essa convicção, ter essa consciência de que eu e você éramos merecedores do castigo de Deus, da ira de Deus, e que essa palavra nos venha ficar nos nossos corações
que o Senhor Jesus Cristo ele morreu por mim, por você. Amém, irmãos? Agora vocês vão dizer.